Olá pessoal, estamos aqui iniciando nosso podcast no mês de novembro e nesse mês nós temos aí como inovações de temas tecnologia e inteligência artificial. E além disso vamos ter discussões com a nossa professora Cláudia a respeito do tema do Enem 2024. Então fiquem aí com a entrevista com a professora Fúvia com o tema de propaganda por meio dos mídias digitais. Agora a gente está fazendo uma entrevista com a Fúvia Nassif, a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, dando continuidade ao nosso podcast. E ela vai falar um pouquinho mais sobre como está impactando a propaganda nas redes sociais e essa mudança que está sendo da TV aberta para as redes sociais e também a duração delas, que a gente está vendo que as histórias estão muito mais longas, está tendo uma duração maior e não só está mudando com maiores propagandas nas redes sociais, como também o modo como na TV aberta isso está diminuindo. Então, como isso impacta em todos os aspectos e por que isso acontece? Oi, pessoal do Colégio Pessoa, sejam bem-vindos a mais um podcast, um trabalho brilhante que vocês estão fazendo aqui conosco no Unifacef. Obrigada, viu, Maju? Já vou apelidar você pela pergunta. E a gente vai aqui fazendo um bate-papo bem legal, tá? Uma das coisas mais interessantes da gente entender, e praticamente é a resposta para a sua pergunta, o grande ponto positivo que a TV ainda tinha mais, quando a gente compara mais com a rede social, era esse tempo de exposição dos seus comerciais publicitários e, em contrapartida, a rede social usando vídeos cada vez mais curtos, né? Isso também, se a gente abre um parênteses, sempre vai ser um problema. Quanto mais curto, maior um problema que a gente tem, até por demanda neurológica das pessoas que vão assistindo conteúdos cada vez mais curtos, elas vão querendo conteúdos cada vez mais curtos, né? No entanto, tem um lado ruim do vídeo cada vez mais curto, porque ele vai interagindo menos, ele vai encantando menos, ele vai se envolvendo menos com as pessoas, certo? E a TV, principalmente a TV aberta, que é aquela que você não tem controle sobre a programação, você é obrigado a assistir o que está passando ali, ela tinha essa grande vantagem de conteúdos ali a TV ela é dividida em 15, certo? 30 e até 1 minuto e meio, até 60 segundos. Então, um comercial, que na TV a gente busca o quê? Uma mídia de massa, né? Atingir muito mais pessoas do que uma rede social que busca um público mais restrito, mais segmentado. Então, na TV você atinge a mídia de massa e envolve mais, em termos de conteúdo, aquele espectador que está te assistindo. É claro que existem pontos positivos como esse, quanto pontos negativos, que na TV você não consegue segmentar, você não consegue medir com muita precisão o resultado que aquele comercial te trouxe. Já nas redes sociais você tem essa métrica perfeita, né? Então a gente consegue, vocês devem conhecer pessoas aí que anunciam, né? E que falam, eu vendi, eu anunciei, foi rápido, eu vendi e tal. Então, voltando para a sua pergunta, então você tem esse lado positivo, esse lado negativo. E por que provavelmente os conteúdos começaram a ficar mais longos? Por conta exatamente de que esses vídeos curtos, eles pouco atraem. Eles dão assim, como se fosse uma rápida chamada, um rápido impacto. Mas isso envolve as pessoas? Com certeza não envolve, né? Então, provavelmente as plataformas e as pessoas que estão produzindo conteúdo estão percebendo que precisam falar um pouco mais com o espectador, com o usuário daquela marca, né? Com aqueles perfis de pessoas. Então, não é que todo mundo agora vai fazer vídeo longo. Não é isso, né? O curtinho é importante, E na publicidade, o que a gente tem que entender? Tudo é um mix, tudo é um composto. A gente não pode fazer só rede social, só vídeo curto, só vídeo longo, só televisão. Tudo é um conjunto. Né? Isso é uma das coisas que a gente fala que é importante você, se você se interessa, estudar o curso de Publicidade e Propaganda para que você saiba manusear essas ferramentas. Senão a pessoa fica muito assim, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Aí no começo funciona, de repente para de funcionar. Então essa é a resposta para você. Os vídeos longos, a intenção deles é envolvimento, é conversar com esse espectador, que senão também você vai fazendo tanta coisa curtinha, fica muito perecível,
Nossa, eu vi um curtinho daqui, um curtinho dele. O que você registrou no final do dia? Nossa, nem sei. Não é? Vocês já se sentiram assim? Que num dia vocês viram um monte de coisa? Você lembra de alguma coisa que você viu hoje, assim? Nossa, muito pouco. Se eu parar pra pensar muito, que eu consigo lembrar de um detalhe ou outro, mas de tudo que eu vi, de todos os vídeos curtos, não lembro de quase nada. Você lembra de alguma, Ana Luísa? Alguma empresa, alguma marca que você viu algo e foi, interagiu? Muito pouco também. É algo que vai, por ser esse extremo de informação, que acaba a gente só passa o dedo para baixo, vai para mais um. E agora tem essa opção de a gente coloca em velocidade mais rápida ainda para receber mais informações. Então a gente acaba não guardando tudo o que tinha que guardar realmente. Então, e você, Luiz Fernando, você interagiu nesses últimos dias com alguma marca? Você se lembra de ter feito algum comentário ou repostado algum assunto? Quando a gente fala assim, não é só comprar, né? Logicamente. Mas a interação de ter comentado algo, perguntado algo. Você lembra de alguém aí algum conteúdo que te chamou a atenção? É complicado, porque é tanto conteúdo, realmente, como você disse. Hoje em dia, tem aumentado cada vez mais a quantidade de informação que a gente tem recebido em pouco tempo. Então, lembrar, assim, é tanta coisa. Mas, sim, eu tenho repostado, publicado, coisa. A única propaganda que eu lembro mesmo é da Sebrae, que tá passando no Spotify, que tá falando sobre os pequenos empreendedores, como a gente tem que ser fã deles, que tá passando o tempo todo. Então, como é um vídeo mais longo, como é uma história envolvente, que mostra o barbeiro, que mostra o cliente, realmente fica na mente, mais do que essas propagandas de 5 segundos. Exatamente, quer dizer, envolveu, né? Alguma coisa te chamou atenção, alguma coisa fez sentido para você. E daí a gente puxa até o assunto para os influencers, né? Que é uma carreira que ainda a curto e médio prazo tem a tendência de ter uma ascensão, de ainda continuar subindo. Tem muita gente que pergunta, e os influencers, que horas que vai enjoar isso daí? Que horas que vai acabar isso daí, né? Por enquanto, a tendência é que haja até um crescimento. Por quê? Porque o influencer, logicamente, aquele que mantém a sua autenticidade, isso é muito importante, né? Aquele que não se vende, aquele que não perde o conteúdo que ele se propôs a fazer, ou seja, aquele que realmente traz autenticidade, a tendência é que ele vá sempre crescendo. Por quê? Porque as pessoas acreditam muito mais num testemunho nosso do que naquilo que a marca está falando lá, não é? Logicamente, a marca sempre vai ter um caráter comercial, um caráter de interesse. E o influencer, ele vai dar a opinião dele. A gente gosta de ouvir o testemunho das pessoas. Isso faz bem, nos dá segurança, não é? Sim. Agora, de repente, você pega um influencer, eu quero que vocês já vão pensando, não precisa falar nomes, né? Se quiserem falar também. Vão pensando em alguém que era super legal, conteúdo super legal, e de repente a pessoa foi se perdendo por conta do patrocínio de marcas. Então, ela começa a falar só daquela marca e fala bem. Aí, como é que a gente vai acreditar naquela pessoa? Num momento, a gente gostava porque era um testemunho genuíno, e de repente aquilo virou o quê? Uma divulgação de um produto específico, porque a pessoa está sendo patrocinada por ele. E aí perde aquela essência de uma indicação verdadeira, da opinião pessoal mesmo da pessoa, né? Esse tipo de influencer, quando ele se perde, aí ele entra em decadência, não tem jeito de voltar. Porque o influencer é o quê? Um influenciador. Por que ele influencia? Porque ele tem, provavelmente, algum conhecimento que a gente admira nela. Isso não é? E aí a gente escuta o que eles têm para dizer e isso acaba, talvez, influenciando as nossas decisões. Sim. À medida que a gente acha que não necessariamente o que ele está falando eu acredito, ele deixa de me influenciar. E a gente tem muita opção hoje para ouvir, para seguir. Com certeza, Sim. né? Não é? Nossa. Enquanto você estava falando, eu estava pensando uma coisa. Você disse que agora eles estão começando a ter vídeos mais longos para atrair mais o público. E em relação às redes sociais, a gente sabe que hoje o TikTok e o Instagram tem muita gente crescendo. Mas você acha que tem uma tendência essas pessoas migrarem para plataformas de vídeos mais longos como o YouTube? Ou até mesmo a Twitch, para quem joga jogos? Ou faz algo do tipo? Porque como percebe que vídeos curtos não atraem tanto, quando só tá passando ali na
tela, ninguém lembra. Mas um vídeo longo, todo mundo vê aquela thumb, clica no vídeo e se interessa mais. Você acha que a tendência é aumentar mais o Instagram e o TikTok? Ou as pessoas migrarem para essas plataformas para continuarem ali no ramo? A sua pergunta é muito boa, Maju. A tendência é que as pessoas que aprendam a trabalhar com as redes sociais é que elas busquem cada vez mais trabalhar com um pacote completo de plataformas que existem, né, à nossa disposição. Então, elas podem muito bem usar o TikTok para chamar atenção, levar as pessoas para o YouTube, trabalhar um conteúdo mais longo lá. Levar as pessoas para o Instagram, para de repente, uma venda direta de alguma coisa que ela oferece ou não, né? Então, as plataformas, elas também têm as suas características, elas são diferentes. O TikTok, muitas vezes, a gente usa muito mais para algo mais rápido, mais... vem me conhecer. Ninguém me conhece, mas vocês vão me conhecer agora rapidinho. Poxa, as pessoas acabaram de me conhecer e elas vão buscar um pouco mais. Para onde que eu vou levá-las? E aí, a gente vai buscando plataformas que trazem mais esse ferramental para ir compondo essa informação daquela marca na mente daquela pessoa. Então, sempre é o que eu te falo, não é uma escolha. Quanto mais você trabalhar com o conjunto, com pacote, com várias ferramentas, melhor. Por quê? Você chega até o ser humano, que é o seu objetivo, é o seu propósito, de várias formas. E aí, esse ser humano passa a te entender, a te compreender, a interagir com você. Não tem empresas que falam, eu invisto, eu faço, ninguém interage, ninguém fala comigo. Porque muitas vezes você está batendo na mesma tecla. Você não está mudando o seu conteúdo, você não está mudando a plataforma, você está sempre falando a mesma coisa para as mesmas pessoas. Ou o pessoal que você falava já envelheceu, você não rejuvenesceu, você não se reinventou, né? Não oxigenou suas ideias. Tem um monte de influencer mudando um pouco os seus conteúdos para a área ética, moral, sustentável, política, que é muito perigosa, né? Você, às vezes, levantava a bandeira. Porém, é importante você, enquanto influenciador, buscar também algumas posições honestas, que a gente... o público busca isso, ele busca um comportamento honesto no influenciador. Aquela Gabriela Pugliese, por exemplo, no Covid, quando ela fez aquela festa, ela perdeu muitos seguidores. Foi uma influencer que caiu absurdamente. O pessoal considerou comportamento antiético. Então, o público também quer ver num influenciador. Não, quando eu falo influenciador, quer dizer marca também. Nas marcas, eles querem ver comportamentos éticos. Certo? Então, com certeza, é super importante. Eu abri um parênteses, né, falando aí de influenciadores, mas acho que é importante isso, porque tem muita gente da idade de vocês que já tem um monte de seguidores, que gosta desse assunto, né, que gosta de estúdio, não é? Tem alguém lá na escola que é? Eu acho que o pessoal do itinerário mesmo, que escolheu estar aqui, que escolheu vir, pessoas que gostam mais desse assunto, né, Hannah? Realmente, com isso que você falou, a gente consegue perceber até como os mascotes têm crescido nas redes sociais, como forma de chamar a atenção do público. Por exemplo, o Duolingo, né, que ficou muito famoso por estar sempre lá gerando conteúdo, vestindo fantasia, se envolvendo com o público. Isso mesmo realmente tem chamado muita atenção. Fúvia, eu tenho uma pergunta. E por que algumas marcas têm mais engajamento, dão mais certo que outras? Ai, que pergunta boa. Isso daí, gente, eu aproveito até para vender o curso de publicidade e propaganda para vocês. A resposta por trás de trabalhos, marcas e pessoas que fazem sucesso é o seguinte. O mais importante é que a gente tem que entender que nós trabalhamos para pessoas. Então, tudo o que a gente precisa é entender o que o nosso público gosta, precisa, se emociona, considera interessante, para que a gente, enquanto... Eu vou falar marca, mas vocês entendem que pode ser um produto, um serviço, tá? Para que a gente, enquanto marca, consiga, se estiver dentro do nosso planejamento, oferecer isso para esse público. Então, às vezes, a gente pega, e acontece realmente, casos de uma empresa que, com pouquíssima estrutura, explode no mercado e todo mundo fica sabendo e, de repente, ela desaparece. É um caso.
Daqui a pouco eu volto nele. E acontece também casos de empresas que estão, desde que a gente, né, dos nossos pais e avós, que estão ainda, são marcas tradicionais e super reconhecidas e têm um peso muito grande. Então, o que acontece para uma que explode e desaparece, para uma que permanece, né, perdura? O que muda? O que muda é exatamente esse entendimento do que é que o público precisa, do que é que eu tenho que fazer por esse público e levar o público a sério. Né? A gente não pode ser uma empresa interesseira, a gente tem que ser interessante em todos os sentidos. Então, tem empresa, por exemplo, que lança um produto de custo super legal, de propósito super legal, todo mundo compra, de repente o produto sobe de preço. De repente ele sai daquilo que aquele público podia pagar. E aí a gente fala, ficou metido, subiu o preço, né? Então, eu estou falando assim, bem de forma informal com vocês. Para tudo isso tem explicações, tem estratégias e tudo mais. Você queria perguntar alguma coisa? Um exemplo seria, tipo, Havaianas, não seria? Que, tipo, antes era algo acessível para todos, hoje em dia a gente vai comprar e, tipo, subir o preço muito mais. A Havaianas, no caso dela, ela se posicionou como um produto de estilo, de gente mais descolada, mais de estilo, para ela ter valor agregado realmente. Ela não queria ser só um chinelinho de clube, de praia, né? Uhum. Então, ela buscou design, ela buscou coleções. Faz sentido ela ter subido um pouco o preço dela, mas tem um planejamento por trás. Você pode ver que é uma empresa de anos, que já quase sumiu do mercado e voltou e exporta, e produto lá fora, no exterior, é pago super caro, né? Então, empresas como essa têm estudo por trás, tem marketing por trás. Marketing é negócios. Marketing não é fazer publicidade, senão não chamaria publicidade de marketing, não é? Marketing é estudar o meu público-alvo, é entender o que ele precisa, quanto ele está disposto a pagar, é ver se o meu produto tem coerência com o que eu quero cobrar. Eu não posso cobrar R$1.000 um produto que não vale R$1.000. Mas eu vou agregar valor. Tá, mas vai chegar um ponto que mesmo agregando valor, ele não vai valer R$1.000, tá? Então, o marketing é todo esse estudo de o público certo, o produto certo, quanto tem que ser, qual tem que ser esse valor que eu vou passar para as pessoas. A publicidade já é como eu vou contar para as pessoas sobre esse produto. Então, o meu público é um público descolado, a minha comunicação tem que ser descolada. A minha marca tem que interagir com essas pessoas. Eu não posso vender uma imagem de descolada e nem responder a rede social. Eu boto uma outra pessoa para responder a rede social que não tem nada a ver com a cara da marca. Não é? Ou eu vou lá e contrato, isso acontece muito, contrato um estagiário de publicidade e propaganda que está no comecinho do curso, super bem intencionado, super querendo aprender, mas dou a ele um cargo de extrema importância dentro de uma empresa na área de marketing, que tinha que ser um profissional sênior, que tinha que ser um gerente ou um diretor de marketing fazendo. Então, as empresas, essas que lançam e desaparecem, muitas vezes é porque a ideia era boa, ela não conseguiu sustentar isso, porque não tinha estudo por trás. É igual você pegar um colega de classe de vocês, hoje, aqui, saímos, tivemos uma ideia, vamos lançar um negócio legal? Vamos. Dá certo. Daqui 15 dias, fica tudo igual. E aí você começa a sumir do mercado. Por quê? Faltou repertório, conhecimento, técnica. E isso, gente, é estudo. Na vida, a gente nunca pode parar de estudar. Vocês estão no colégio, daqui a um tempo vocês estarão provavelmente no ensino superior. Tem gente que vai falar, eu não preciso do ensino superior. Todo mundo precisa continuar estudando, de uma forma ou de outra. Porque senão você se iguala em determinado momento, em qualquer área que vocês queiram, as ideias se igualam. E aí você não se destaca mais, é onde você desaparece. É a ideia boa que some. O Duolingo está dando super certo, que legal. Até onde vai isso? Será que não vai chegar uma hora que vai... chega. Já deu? Tem que estar sempre inovando. Isso. Para chamar a atenção. E a continuidade, não é, Luiz Fernando? Como é que a gente continua essa campanha? Não vou continuar, não. Agora o Duolingo vai ficar um pouco mais adolescente, ele vai ficar mais velho, eu não sei. Até o Divertidamente, a menininha já está adolescente. Né? O próximo filme, ela vai estar mais velha. Isso é uma forma de eu vender entretenimento. Não é? Sim. Quem foi no Divertidamente 1, foi no 2, vai querer ir no 3. Vai.
E aí, no 3, eu vou pegar que público? O público que já envelheceu e mais a criançada. Olha para quantas pessoas eu vou vender o filme. Olha a estratégia. Isso é estratégia, isso a gente aprende estudando. A gente não aprende, como se diz, chutando. Com certeza. Entendeu? O curso de marketing e propaganda tem que ficar estudando o tempo todo, né? Porque o mercado também é muito imprevisível. Diferente de outras. Sim, todo mundo tem que estudar o tempo todo em qualquer formação. Mas diferente de outras formações que tem coisas básicas ali, que você só vai aprimorando, fazendo mestrado, a publicidade e propaganda, você tem que ficar de olho o tempo todo no que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo agora. Porque, assim, as coisas são muito voláteis, né, nesse mundo. É muito, Maju. Só para você ter ideia, marketing é uma palavra no gerúndio em inglês, né? Termina com ING, que é uma ação que não termina. É como se eu falasse andando, fazendo, falando, não para. Hoje a gente está com uma estratégia, o concorrente vai e faz alguma coisa, eu tenho que rever. Não é um negócio que você faz e cruza os braços, né? E isso é a parte de mercado, que é marketing. A parte de comunicação, por exemplo, é mais perecível ainda. Tá um turbilhão de faz conteúdo hoje, faz conteúdo hoje, faz conteúdo hoje. Então, por um lado, e a gente acha bom por isso, a nossa área está super aquecida. E assim vai continuar por muitos e muitos anos, porque as empresas não vão voltar atrás. Quanto mais o digital aumenta, mais o e-commerce aumenta, mais tudo aumenta, e a gente precisa de cada vez mais de profissionais da área de publicidade e da área de marketing. Então, daqui a uns tempos, por exemplo, o pessoal fala inteligência artificial, que é um assunto para outro podcast, né, professora? E a inteligência artificial não vai substituir o profissional? Como é que fica isso? Só um spoiler para o próximo ano. Sim. A inteligência artificial, como tudo, ela vai substituir, sim, muitos profissionais. Quais? Os comuns. Aqueles que não estudam. Aqueles que a inteligência artificial consegue substituir. Mas aqueles que têm a ideia, que dão o comando, que estudam, que sabem para onde que tem que ir, eles vão comandar a inteligência artificial. Com certeza, né? É justamente essa criatividade que faz a pessoa se destacar, se diferenciar de um robô qualquer. Que ele não tem essa capacidade de inventar. Ele pega na maioria do que já está lá na internet, do que já foi criado. Do que foi abastecido ali, né? Sim. Aí eu te falo, você vai lá, Luiz Fernando, e pede um negócio pro ChatGPT. Putz, ficou fantástico, certo? Aí mais 1000 pessoas pedem mais ou menos a mesma coisa. Ficou fantástico também. Tudo igual. É verdade. Então, no começo é muito diferente. É igual o lançamento de uma marca nova. Nossa, que diferente! De repente, todo mundo começa a fazer parecido. E aí, aquilo vai sumindo de novo. E aí, quem se destaca? Ou quem entendeu, criou uma estratégia, estudou, e aí foi melhorando. Como você tem influência... Agora, eu vou amarrar tudo que a gente falou aqui. Você tem influencers que se adaptaram, melhoraram seus conteúdos, melhoraram até as marcas que trabalhavam com eles. Então, eles melhoraram, são influencers bons hoje, bem sólidos. Você tem os que desapareceram. Com isso, você tem as mesmas coisas. Produtos que foram, sumiram. E pessoas que vão trabalhar com a inteligência artificial, que vão ou oferecer o básico, ou vão saber que você tem que operar a rede, não a rede, você tem que operar a inteligência artificial e não a inteligência artificial operar você. Senão você emburrece, né? Atrofia. Eu espero que vocês continuem estudando muito, que vocês continuem interessados por aprender, que é a única coisa que a gente não se arrepende, que é um investimento que vale muito a pena, e que daqui a uns tempos a gente se encontre e vocês estejam aí não iguais, mas sempre um passo à frente daquelas pessoas que não fizeram a escolha certa, aquelas pessoas que escolheram ficar na zona de conforto. Fulvia, você falou que tinha um convite para fazer pra gente no começo do podcast. Como é que eu podia esquecer do convite? O convite para todos vocês do Colégio Pessoa. A gente tem um programa que chama Universitário por um Dia, que vale para todos os cursos que o Unifacef oferece, tá? Como é que funciona? Você se inscreve no nosso site, você se inscreve gratuitamente, lá vão ter todos os cursos, você pode assistir aula nos que você mais tem interesse, pode escolher ao mesmo tempo,
certo? E aí o coordenador de cada curso vai entrar em contato com você para agendar essa aula para você vir. A aula é junto com os nossos universitários, não é uma aula especial para vocês. Vocês vão entrar na sala de aula normal, que é para realmente conhecer essa vivência da universidade, esse espírito, esse clima, né? E, de uma certa forma, é um programa que ajuda muito em quem está agora pensando na profissão, na carreira que quer seguir. Então, é muito bacana. Tem gente que está com dúvida entre humanas, exatas, área da saúde, né? Então, é legal ir um pouquinho em cada. Ah, eu quero ir de novo. Pode vir de novo. O nosso programa é para isso mesmo, para ajudar vocês na escolha da carreira de vocês. Com certeza. Eu acho que depois disso, a gente com certeza vai ver sobre o curso de propaganda, né, gente? Sim. Tomara! Muito obrigada, Fúvia, por aceitar esse convite. Foi muito bom essa conversa que a gente teve com você. Muito esclarecedora sobre diversos assuntos também. Pra gente conhecer um pouco mais sobre o marketing, as propagandas e as redes sociais que estamos inseridos o tempo todo, né? E foi muito legal, principalmente para o nosso itinerário lá, que é de humanas, e esse é o de mediologia, que engloba justamente tudo isso de publicidade, de propaganda e tudo mais. Então foi realmente, como a Maju disse, muito esclarecedor.